Você já ouviu alguém falar perto de você que estava pensando em tirar a vida? Você já conheceu alguém que tirou a vida ou que tentou contra a própria vida? Você tem ouvido falar sobre pessoas que têm tentado contra a própria vida? Quem já passou por isso? Levanta sua mão. Já ouviu, já viu, conheceu? Eu não vou nem perguntar quantos aqui, presentes aqui hoje, que já pensaram em tirar a vida, ou que já tentaram contra a própria vida. Eu não vou perguntar porque eu não quero que você se exponha, mas eu tenho certeza que aqui nesse ambiente existem pessoas que já pensaram nisso, ou que já tentaram isso. E hoje eu quero tratar sobre esse tema, porque isso tem se tornado cada vez mais sério. E talvez você fique se perguntando, mas por que isso tem acontecido? Por que tantos suicídios? Por que antes não era assim? O que está acontecendo? 11 milhões e meio de brasileiros, 11 milhões e meio de brasileiros estão enfrentando depressão. 9,8% da população do Brasil está enfrentando crise de ansiedade. Quando você vai estudar, pesquisar o que tem levado as pessoas ao suicídio, a conclusão é de que a grande maioria dessas pessoas ou foram tomadas por uma depressão, ou foram tomadas por uma crise de ansiedade. Então a resposta é mais simples do que parece. Por que tantas pessoas se suicidando? A ponto de nós termos a necessidade de termos um mês do ano dedicado a tratar desse assunto, como é o caso desse mês de setembro, o mês amarelo. E por que foi escolhido o amarelo? Sinal de atenção, sinal de alerta para este terrível fenômeno que tem acontecido. Pessoas tentando contra a própria vida, pessoas tirando a própria vida. E aí a gente fica olhando, mas por quê? Pelo que eu acabei de explicar. 11 milhões e meio de brasileiros em depressão, 322 milhões no mundo todo em depressão. A consequência disso, para muitas dessas pessoas, é tirar a própria vida. E hoje eu quero falar com você, dentro da visão bíblica, sobre este tema. Eu quero falar sobre as causas das feridas emocionais. Primeiro, um mundo caído. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo caído ou decaído. É um mundo egoísta, é um mundo que vive na coerção, pessoas impelidas a fazer determinadas coisas. Existe uma chantagem acontecendo no mundo de hoje, uma chantagem. Se você viver na contramão de uma cultura que está sendo apresentado, como se fosse uma manada vem para cima de você, te empurrando a viver do jeito que a sociedade quer. Isso é coerção. Nós estamos sendo conduzidos a viver do jeito que a sociedade disse que é o comum.
Estamos vivendo num mundo egoísta, onde as pessoas estão o tempo todo prontas para puxar o tapete das outras, em nome de ganhar uma promoção, em nome de ter mais dinheiro, em nome de ter mais prestígio, ou às vezes, não sei se dá para dizer que pior ainda, mas vou dizer, pior ainda, às vezes pelo simples prazer de ver o outro cair. Não é nem para que ele cresça, o que ele não quer é que o outro cresça, que o outro apareça. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo de uma violência inexplicável. Ouvíamos tempos atrás a respeito de alguém que teve uma arma apontada para a sua cabeça e o bandido levou sua carteira e todos os seus pertences. Era isso que ouvíamos e já ficávamos espantados. Hoje não mais. Hoje esse bandido aponta uma arma, pega tudo que a pessoa tem, a pessoa não oferece nenhuma reação e mesmo assim ele atira e mata. Ele tira a vida da pessoa. Porque agora para ele não satisfaz mais apenas ter o relógio da pessoa, o anel da pessoa, a carteira da pessoa, o cartão de crédito da pessoa, o dinheiro da pessoa. Agora ele tem que voltar para o seu bando e dizer para eles: olha como eu sou poderoso, eu matei uma pessoa. Olha como eu sou, tenham medo de mim. Olha só, eu tirei a vida de mais um. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo caído. Nós estamos vivendo um mundo onde, em nome da cultura, a família tem sido atacada. Vão apresentar uma literatura onde nessa literatura não se pergunta ao pai da criança se o pai da criança concorda com o que aquela literatura está apresentando ou não, mas eles querem empurrar, fazer nossas crianças, nossos adolescentes engolirem uma visão em nome da cultura. E se você for contra isso, você é retrógrado, atrasado e o que é pior, tentam nos criminalizar dizendo que somos homofóbicos. Esse é o ponto que nós chegamos. O ponto que nós chegamos, onde a inversão de valores está sendo apresentada ao mundo. O certo é errado e o errado é certo. Mundo decaído. E nós estamos nesse mundo. Não tem como alguém aqui dizer que não sofre essas influências de alguma forma, porque sofre. Ou os seus filhos estão sofrendo no colégio, ou seus netos, ou seus sobrinhos, ou você enfrenta esse mundo decaído onde você trabalha, você enfrenta isso. Um mundo, como se costuma dizer, um mundo que está perdido. A sociedade está falida. Só não vê quem não quer, mas a sociedade está falida, por um motivo muito claro. 4º ano primário, Dona Eunice disse na minha sala de aula: a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe. Portanto, se a sociedade está do jeito que está, é porque a célula mãe dessa sociedade está ferida, está doente, a família. E isso vai nos afetar. Um mundo das aparências, onde classificaram como poderemos ser considerados ou não uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso tem que ter um bom carro, ela tem que andar com roupa de grife, ela tem que morar em determinados lugares. É isso. Para que ela seja considerada uma pessoa de sucesso. Não vão nem perguntar como foi que essa pessoa chegou lá. Querem saber apenas que ela chegou. É isso. Tudo isso estão tentando empurrar para mim e para você, dia após dia. Às vezes de forma muito direta e indeleve. Algumas vezes de forma sutil. Mas o tempo todo não param de trabalhar a minha mente, a sua mente, para nos fazer acreditar que o certo é o errado e o errado é o certo. Mundo caído nos traz feridas emocionais.
Possivelmente, não vamos encontrar uma só pessoa aqui que já não tenha sido vítima desse mundo caído. Agora há pouco uma pessoa me passava uma mensagem: ô pastor, ore por mim, estou tão assustada, acabei de ser assaltada, indo para a faculdade, só não volto para casa porque eu tenho um trabalho para apresentar. Agora, ore por mim, estou tremendo. É assim. Não vamos encontrar uma pessoa que não tenha sido vítima desse mundo caído. Feridas emocionais. Nós também recebemos feridas na nossa alma, vindo de um lugar que, quando eu falar aqui, você vai talvez ficar triste e vai ter até o desejo de discordar de mim. E eu gostaria que você pudesse discordar, mas você não pode, porque é fato. Segunda causa de feridas emocionais: legado dos nossos pais. Legado é o que é transmitido para o outro. Legado é a herança. Herança que recebemos dos nossos pais. Pais que amamos e que nos amam. Pais que são extraordinários aos nossos olhos, mas que, quando nos tornamos adultos, descobrimos um fato: que eles não são perfeitos. E as suas imperfeições se transformam num legado para nós. Sobrou para a gente. Para que você pense no seu caso, eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu venho como fruto de um casal, de uma mãe que veio de uma família bastante sofrida, uma mãe que teve o pai um alcoólatra, que machucou muito os filhos. Talvez as principais machucaduras foram psicológicas, e a minha mãe foi resultado disso, ela foi fruto disso. Então ela conhece o meu pai para formar um novo lar. E qual é o chefe desse lar? Um menino que saiu do interior da Bahia com 13 anos de idade e foi morar em São Paulo, sem uma referência por perto, sem uma referência masculina ou feminina. Foi tocar a vida dele. Conheceu minha mãe e os dois se casaram e formaram uma família. Com que estrutura? Com que estrutura? Com que referência de pai, de mãe, de família, para dizer: olha, eu vi os meus pais fazendo assim, então agora vamos repetir, vamos fazer assim? Não tinham referência. E eu nasci dentro dessa circunstância. Eles têm culpa? Claro que não. Eles são vítimas. Eles são vítimas. E procuraram fazer o melhor por mim. O melhor deles, eles passaram por mim, passaram para mim. Eu só pergunto isso: será que era suficiente? Será que era suficiente? Você quando cria os seus filhos, você está sempre no atraso de uma geração. Porque você tem a instrução da sua geração para poder educar uma geração seguinte. Já está no prejuízo. E no caso deles, que nem na própria geração deles eles tiveram uma criação adequada, imagine o prejuízo na hora de me educar. Me ensinaram a ser honesto, me ensinaram a trabalhar muito, me ensinaram a respeitar as pessoas. Mas daí em diante, seria pedir demais. Pedir a eles, por exemplo, que me passasse algum valor religioso. Qual? Domingo, quando eu queria, eu ia à igreja, porque eles mesmos não iam, eu ia só. Eu ia à igreja católica. Sempre tive uma coisa já com a religião desde cedo. Então eu ia só, não dependia deles para isso. E na sexta-feira batia um tamborzinho em casa junto com eles. E na segunda-feira eu via minha mãe acendendo vela atrás da porta para as almas. E na entrada do quintal da minha casa tinha uma casinha com algumas telhas cobrindo assim, e ali a minha mãe ia entregar algumas oferendas.
E tinha também uma roseira bem no meio do meu quintal, que de vez em quando eu encontrava algumas cocadas lá que a minha mãe colocava. Que confusão religiosa é essa? O que eles tinham para me ensinar nessa área? Pela misericórdia de Deus, aos 15 anos eu conheço Jesus, e aí eu, o filho, apresenta Jesus para os pais. Será que eu fiquei ileso a todas as ausências da vida deles? Ou as ausências deles, será que se repetiu em mim? Será? Legado dos pais. Será que maldições que eles atraíram para a vida deles, essa maldição não estaria sobre a minha vida se ela não tivesse sido quebrada no momento que eu entreguei minha vida para Jesus? Se envolviam com tudo. No terreno da minha casa, eu via abaixar todo tipo de guia que você imaginar. De alguma forma isso não trazia sequelas pelas referências na minha vida? Claro que sim. Legado dos pais. Será que filhos que infelizmente não conseguiram ver o amor vivido entre os seus pais, será que não vão acabar reproduzindo esta ausência também quando estiverem casados? Eu conheço um rapaz que, não, ele é muito amoroso com a esposa, apesar não sei do que. Isso é exceção. Vamos pensar em regras. Pela regra, essa pessoa não teve com quem aprender. Se você não tem com quem aprender, você não aprende. Legado dos pais. Pensamentos às vezes aparentemente bonitos, mas pensamentos tacanhos que você pode ter recebido do teu pai. Medo de viver, medo de fazer coisas novas. Isso pode ter sido um legado dos seus pais. Ei, cuidado menino, cuidado, isso é coisa nova, não mexe com isso. O importante é isso aqui que é seguro, isso aí não. E pronto, até hoje você pode ser uma pessoa de roda presa, freio de mão puxado. A vida não vai para frente, porque seu pai era assim. O seu pai que você ama e que deve continuar amando. O seu pai que é maravilhoso, mas não é perfeito. E as imperfeições deles nos alcançaram. Legado dos pais podem trazer feridas. Filhos que foram rejeitados pelos seus pais. Pastor, pode ter certeza que eu não fui. Vou fazer um papel feio aqui. Você não sabe. Você não foi rejeitado talvez depois que você nasceu, e quando você tem as lembranças de quando você já é um ser humaninho. Aí você lembra do sorriso do pai, do abraço do pai, do beijo do pai. Você não sabe como é que foi a gravidez da sua mãe, você não sabe. Mas se eu também não sei, não importa, importa, porque já tinha uma alma ali. E ali você já estava absorvendo tudo que eles estavam falando e fazendo. Inclusive as brigas, as discussões. Inclusive a rejeição a você, porque você veio numa hora errada. Não sei. Porque você veio para complicar tudo. Não sei, pode ter acontecido. Eu não estou querendo trazer problema para a tua mente. Eu estou querendo que a gente abra a mente, ao contrário, para ter clareza das nossas situações, porque isso tudo é possível. Já era uma alma, antes de você se conhecer como gente, você já existia como gente. Uma alma, com sentimentos, que pode ter sido rejeitado, que pode ter participado de brigas, confusões, discussões, violência, de todo tipo. Legado dos pais. Por que você acha que tem uma série de coisas que acontecem na nossa vida hoje e a gente não entende por que acontece? Não entende porque muitas dessas coisas se formaram quando nós não éramos formados. Ainda sobre o legado dos pais. Você, quando era criança, você não tinha conceitos a respeito de si mesmo ou de qualquer outra situação. Os seus conceitos foram emprestados. Autoestima, você não tinha autoestima, ou seja, estima própria. A estima que você recebeu foi emprestada. Sabe quando?
Quando seu pai e sua mãe diziam assim: esse menino é lindo, esse menino é lindo, esse menino é inteligente, esse menino só vai me trazer alegria, esse menino vai vencer na vida. Você foi absorvendo tudo isso, porque você estava neste momento se enxergando com os olhos do seu pai e da sua mãe. A primeira visão que você teve a seu respeito, deixa eu te contar, não era sua. A primeira visão que você teve de si mesmo foi emprestada. Seus pais emprestaram para você, sua família emprestou para você. Esse menino é lindo, esse menino é inteligente, esse menino é talentoso, esse menino é capaz. Então você foi crescendo: eu sou talentoso, eu sou inteligente, eu sou capaz. E quem ouviu o contrário disso? Legado dos pais. Esse menino é um peso, esse menino aqui, isso aqui não vai dar para nada, não vai dar para o que preste. Esse menino aqui é um preguiçoso. Pois bem, nesse momento foi emprestado a você a visão dos seus pais, e você se apropriou disso, você tomou posse disso, quer você queira, quer não. Você não tinha seus próprios conceitos, você não tinha ainda poder de pesar nada. Você pegou o peso pronto, a ideia pronta, a ideia formada. Em algum momento da sua história, você vai se deparar com isso. Mais cedo ou mais tarde, na idade adulta, você vai se deparar com isso. E aí você vai ter que saber o que fazer. Legado dos pais: feridas emocionais. Talvez você não se lembre de determinados abraços e carinhos maravilhosos que seus pais fizeram com você, mas você já prestou atenção como você se lembra de uma determinada surra? Você percebeu que você se lembra de uma determinada palavra? Por que isso? Porque aquilo entrou, aquilo fixou em você. Causas de feridas emocionais. Portanto, o mundo caído que nós vivemos, legado dos nossos pais, e tem mais: a luta do bem contra o mal. E sabe onde ela é travada? Ela não é travada no campo de batalha, numa arena, num ringue. A luta do bem contra o mal é travada dentro de você. Deixa eu te dar as referências das coisas que eu estou te falando, né? Estou indo diretão, porque está tudo pronto na minha cabeça e eu acho que está na sua. Quando eu falei de mundo caído, 1 João 5,19, não é Evangelho de João, é primeira carta de João, está quase no final da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 João 5,19, está relacionado ao primeiro item que eu falei, me perdoe não ter citado na hora, mas diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob é debaixo, nós sabemos disso, sob o poder do maligno. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo que está debaixo do poder do maligno, tá? A segunda referência do que eu falei sobre legado dos pais, volte algumas páginas aí da sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Agora é que vem o que eu quero te mostrar. Foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Pegue o exemplo que eu dei de mim, falando do quanto era vazia a minha vida espiritual, com o conhecimento que me era passado, tá? E agora olha o que diz a palavra, de onde é que veio essa maneira vazia de viver. Diz assim, transmitida por seus antepassados, legado dos pais. Está entendendo isso agora? De onde é que vem? Legado dos pais. Eles passam coisas para nós, assim como nós vamos passar para os nossos filhos, tá? Agora o terceiro, gente, o conflito do bem e do mal, Romanos capítulo 7, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7, versos 18 e 19.
Está bem claro qual foi o primeiro item? Mundo caído. Qual foi o segundo? Legado dos pais. Qual o terceiro? Conflito entre o bem e o mal. Que acontece onde mesmo? Acontece onde, gente? Dentro de nós. Paulo diz assim, ó: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você percebe aqui a luta que ele está falando? Isso aqui é uma luta interior, é uma luta dentro dele. Eu quero recorrer à psicanálise para a gente tentar entender melhor isso que ele está dizendo. E não pense que complica, não. Nessas horas, Freud explica. Olha só, em nós, numa visão psicanalítica, superego, ego e id. O que é o superego? De uma forma bem simplista, superego é a orientação que temos para termos um ego ideal. Ego, eu, né? Ego significa eu. Então o superego é a orientação que eu tenho para ter um ego ideal. Por isso, o superego, ele se manifesta pelo que eu estou tratando aqui, ó. É a igreja, trazendo direcionamento sobre a minha vida, é a sociedade, é o meu pai, a minha mãe, os lugares que eu frequento, que eu convivo, onde eu me comporto. Nesse lugar, eu me adequo a ele e dou ouvidos a essa orientação. Superego. Superego. O ego, eu, o resultado disso tudo. Mas tem o tal do id. Ô id. Ô id. Id, impulso, instinto. Id, desejo, vontade. É exatamente sobre isso que Paulo está dizendo aqui, gente. O que eu quero fazer, que me é orientado pelo meu superego, esse eu não consigo fazer. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo porque eu estou dando vazão ao meu id. Por isso é que eu não consigo acertar. E no final, no versículo 24, aí ele detona com ele mesmo, dizendo assim, ó: miserável homem que eu sou. Me deixa usar outras palavras. Ele está querendo dizer assim, mas que droga de homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Miserável homem que eu sou. É isso que Paulo está dizendo de si mesmo. E essa luta, ela acontece dentro de todos nós. Não tem aquele que diga que não. Não tem. Comigo não, pastor. Eu sempre estou decidido a fazer as melhores coisas dessa vida. Deixa para lá, mentiroso. Conversa tua. Você já teve vontade de sentar a mão na cara de uma pessoa? Já teve. Era o seu maior desejo naquele momento, era atravessar do outro lado assim, ó. Por quê? Esse aí era o teu id, era o teu instinto, teu impulso, o teu superego que não deixou. Faça não, bobo, prejuízo. Faça não, vai te trazer bronca. Faça não, está errado. Aí você não fez. Mas já teve vezes que você fez. Teve ou não teve? Você não se controlou, quando viu a mão foi. Ih, já foi. Nesse momento o que foi que lhe aconteceu? Aconteceu o que acontecia com Paulo aqui, que a gente não sabe do que ele está falando exatamente. E vou te dizer, viu? Para de ficar especulando, seu abelhudo. Isso é problema dele. Tem gente que fica, o que Paulo estava querendo dizer? O que será que ele estava fazendo de errado? Coisa feia, crente. Cuida da sua vida. Aí esse espinho na carne que Paulo tinha, para mim, não sei não. Preocupa-se com o teu espinho, porque você também tem. Deixa Paulo quieto. Ele já foi corajoso o suficiente
para nos mostrar que ele enfrentava lutas que nós enfrentamos. Ele falou dele, não é para a gente ficar olhando para ele, ele falou dele para nos incentivar a termos a coragem e a ousadia de olharmos para nós mesmos. Qual é o teu espinho na carne? Qual é a luta que você enfrenta interiormente? Porque essas lutas, gente, estamos falando sobre causas de feridas emocionais, não é isso? Amém? E eu acabei de falar do quê? Luta. Em toda luta existem ferimentos. Você entende por que você com certeza tem ferimentos na sua alma? Porque você tem lutas no campo da sua alma. Dentro de você, você tem lutas de coisas que você não pode fazer, está errado fazer, mas a tua carne pede para você fazer. Devolver na mesma moeda, pagar o que aquela pessoa te fez. Nós temos essas coisas, além de outros desejos da carne. E como existem, e como são intensos. Ainda que algumas pessoas temem dizer, não, comigo não. O pastor está falando sobre o que mesmo? Eu não estou entendendo. Então deita no caixão que eu te enterro, defunto. Porque quem está vivo passa por isso. Quem está vivo passa. Quem está vivo enfrenta essas lutas. E eu repito, falou de luta, tem ferimento. Mesmo um campeão que entrou num ringue, bateu no outro e ganhou, ele sai com algum arranhão. O outro conseguiu arranhar ele de alguma forma, porque toda luta deixa sequelas. Feridas emocionais, mundo caído, legado dos nossos pais, luta, conflito entre o bem e o mal constantemente dentro de nós. Você está começando a perceber que há sim sentido pessoas estarem tirando suas vidas. A quantidade imensa de pessoas em depressão, uma quantidade imensa de pessoas fazendo terapia. Engraçado, irmãos, tem uns 20 anos que eu falava assim na igreja: olha, quer escolher uma profissão que nunca vai te faltar trabalho? Seja psicólogo. Acho que o pessoal, quando me ouvia falar aquilo, falava: pastor, está maluco. Por quê? Porque não era uma profissão tão fomentada, comentada como nos dias de hoje. Não era. Pois hoje eu vou dizer, se alguém quer ter trabalho, se forme em psicologia. Porque cada dia o ser humano vai precisar mais e mais de terapia. Cada dia o ser humano vai precisar mais e mais de cuidados com a alma. E por último, além de mundo caído, além de legado dos nossos pais, além de um conflito entre o bem e o mal, Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Na tradução que nós temos na NVI vai dizer: a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas altas regiões celestes. Está falando do quê? Do diabo. Então o quarto motivo das causas de feridas emocionais são as agressões espirituais. O diabo faz uso deste mundo podre que nós estamos vivendo. E vou te dizer, do jeito que o mundo está, o diabo está trabalhando pouco. O homem está fazendo o serviço do diabo. Uma vez eu nunca mais esqueci dessa frase, porque ela foi acompanhada de uma gravura, uma pintura, onde tem um barco,
E ali nesse barco estão portugueses e índios, e eles estão lutando, e os portugueses estão matando os índios, dentro dessa embarcação que está chegando na praia. E embaixo dessa gravura, uma frase de Rui Barbosa: e o diabo ria-se no inferno em ver irmão matando irmão. Ou seja, o homem, pela sua própria maldade, pela sua própria cobiça, porque a Bíblia diz que o pecado entra na vida do homem pela sua cobiça. O homem, pela sua própria cobiça, tirando a vida do outro, que é seu irmão, e o diabo não estava nem tendo trabalho, o diabo só fazia rir. Estão fazendo a minha parte. Você acredita que neste mundo nós estamos vendo muitas pessoas acusando umas às outras? O que nós temos visto falar muito nos últimos tempos através do advento da internet? As notícias o quê? Notícias o quê, gente? Fakes. O que são notícias fakes? É apenas um nome chique de tratar a fofoca. A velha e conhecida fofoca. Só que ganhou um nome bonitinho agora: fake news. Fofoca. É fofoca, do mesmo jeito. Fofoca, acusação. Esse papel sabe de quem? Você sabe o significado do nome diabo? Diabo significa acusador. Eu te pergunto, tem muitos acusadores nesse mundo ou não? Estão fazendo o papel de quem? Estou dizendo, o diabo está de folga. O diabo não está tendo muito trabalho não. O homem está fazendo o papel do próprio diabo, acusador, apontando, acusando, ofendendo, xingando, inventando, caluniando. Isso é papel do diabo. O detalhe é, você pode me perguntar: sim, pastor, o que isso tem a ver com a questão das feridas emocionais? É que nós estamos no meio de tudo isso. Você não está isento a nada disso. Você sofre com essas coisas todas que eu acabei de falar aqui, todas elas: mundo caído, legado dos pais, conflito do bem e do mal dentro de você, agressões espirituais. Você sofre isso. Se você conversar com uma pessoa que está em depressão, se ela estiver conseguindo concatenar os pensamentos e bater um papo com você, ela vai dizer a você que ela pensou que isso jamais aconteceria com ela, assim como você, assim como eu. Ouvimos sobre essas coisas, talvez a mensagem de hoje você fala: nossa, é até uma mensagem interessante, mas para mim não tem importância, porque eu não passo por isso. Você que pensa. A depressão está rondando você mais de perto do que você imagina. A ansiedade está envolvendo você mais do que você se apercebe. Cada dia você está ficando mais ansioso. Cada dia você está ficando mais intolerante, mais apressado. Porque o mundo, o formato de vida que o mundo nos faz viver, nos conduz a isso. A intolerância, a impaciência, a discussão, a briga no trânsito e dentro de casa, porque alguma coisa não está no lugar, porque alguma coisa sumiu e a outra desapareceu. Cadê a chave? Onde é que está a meia? Não está na gaveta que eu deixei. E é assim. Nós estamos piorando, gente, essa é a verdade. Mas antes que você pense: meu Deus, pastor, eu vim aqui hoje para ouvir isso, eu vim aqui hoje para ouvir dizer que está de mal a pior. Não, eu estou abrindo os teus olhos para que você veja que de fato tudo está de mal a pior. Mas como aqui tem um pastor falando, e esse pastor crê num Deus vivo e poderoso, então entenda que isso tudo pode mudar. Tem como mudar. Mas um mal para sair primeiro tem que ser percebido. O apóstolo Paulo diz que quando ele esmurrava, ele não esmurrava como se fosse o ar, ele sabia onde ele estava batendo. Nós temos que saber onde é que está o nosso problema. Não dá para a gente ficar apenas orando. Ah, pastor, por falar em oração, quer dizer que a oração resolve tudo isso que o senhor falou. Eu estou quase em depressão, aí eu começo a orar, pastor, porque a oração vai resolver tudo. Que é?
Aumenta esse som para mim. Então, se o negócio é oração, você chega em casa e põe essa música para sair da depressão. Pastor, eu estou orando e não vem alegria. Quem está me entendendo? Teve um dia que Moisés chegou com Deus e falou: Senhor, olha o que o povo está fazendo. O povo está querendo me apedrejar. E o exército inimigo está vindo contra nós. Senhor. Deus respondeu assim: por que tu vens a mim? Como é que Moisés ia a Deus? Em oração. Então deixa eu traduzir do meu jeito. Deus está dizendo assim: por que você está orando? Ó Deus dizendo assim, ó, não é hora de orar. Não é hora de orar. Diga ao povo de Israel que, quem é que conhece a passagem? Diga ao povo de Israel que marche. Não é hora de orar, é hora de marchar. Bora lá, gente, bora lá, vamos marchar. É isso. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Não adianta você pensar: estou entrando em depressão, vou orar. A oração, ela vai te ajudar a ter força para as atitudes. A oração vai te ajudar a ter força para as atitudes. A oração não é coisa de preguiçoso. Deixa eu ficar aqui quietinho, não preciso fazer nada e vou só orar que as coisas acontecem. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada se você fizer isso. A oração te impulsiona. A oração faz você dar um salto. A oração faz você ir. A oração coloca você em movimento. E nesse movimento que Deus age, no nome de Jesus. Então é isso que eu quero te mostrar agora. Vamos agora para a solução. Por mais forte que pareça a palavra solução para algo tão complexo, na verdade eu não encontro outra palavra não, é solução mesmo. Porque a Bíblia tem solução para tudo. E sabe qual é a solução que eu te mostro aqui? Que se você encontra essas coisas que eu falei dentro de você, tua alma está ferida. Se você percebe que você não está bem, se você percebe que essa depressão está chegando muito mais perto de você do que você imaginava, se você percebe que você tem sido tomado por crises de ansiedade, se você se depara com atitudes suas que você não imaginava jamais que poderia ter, então você precisa de ajuda, você precisa de amigos, você precisa falar, você precisa botar para fora. Deixa o teu machismo de lado, deixa a máscara de força, a máscara do Homem de Ferro, deixa o verde do Hulk para fora e se apresente de verdade em como você está e peça socorro. É assim que você vai ser ajudado. Jesus não teve medo de mostrar suas vulnerabilidades. Quando ele chegou perto da situação de Lázaro, Lázaro estava morto, era seu amigo, ele sabia que ele iria orar e Lázaro iria ressuscitar, mas ainda assim ele se deu o direito de chorar. O versículo mais curto da Bíblia: Jesus chorou. Ele se permitiu chorar na frente dos seus liderados, na frente de multidão. Ele não teve vergonha de que as lágrimas descessem. Ele não teve vergonha, em Marcos 14:32, de dizer assim para os seus 3 amigos, Pedro, Tiago e João: orem comigo, vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Jesus disse isso. E nós queremos enfrentar os nossos problemas como se nós fôssemos super-homens. Precisamos de ajuda. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, dos versículos 9 ao 12. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 ao 12. Glória a Deus.
o Deus que cura a alma também está aqui. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aí, às vezes a nossa cabeça, me desculpa, viu, irmãos, mas a nossa cabeça é tão pequena que nós lemos isso aqui, que bonito isso que a Bíblia está falando sobre amizade. E quem disse que isso aqui é só amizade? A palavra de Deus está falando aqui sobre você não estar só. A palavra de Deus está dizendo aqui sobre você não andar sozinho. Isso quer dizer que você pode precisar de um profissional, um terapeuta. Você pode precisar de um conselheiro, de um amigo, de um pastor, de um irmãozão em Cristo. Você pode precisar da sua mãe, sábia do jeito que ela é. Você pode precisar do seu pai. O que a Bíblia está dizendo é que você não pode botar na tua cabeça que sozinho você vai resolver as coisas. É isso que a Bíblia está te ensinando. Então, se você está vivendo uma situação semelhante a tudo isso que eu falei, meu irmão, peça socorro, pelo amor de Deus. Quantas pessoas que tiram a vida, me desculpe ficar insistindo nisso, mas a gente tem que insistir. Quantas pessoas que tiram a vida e deixam depois uma carta, mas depois, para que a família leia, para que não sei quem leia, depois, escreva antes. Ei, está passando umas besteiras aqui na minha cabeça, não me deixa sozinho não. Esse assunto é tão importante que qualquer área que você trabalhe, seja de curso que você faça, seja de psicologia, seja de coach, seja do que for, quando você tem professores sérios, eles te dizem assim: nunca negligencie quando uma pessoa diz que está pensando em tirar a vida. Nunca. Encaminhe essa pessoa a um psiquiatra. Imediatamente encaminhe a um psiquiatra. Porque esse é o profissional que estudou para lidar com essa situação, que vai trazer medicamentos para que essa pessoa, no mínimo, fique em condições agora de fazer uma terapia. Mas quem é que disse que nós vamos procurar psiquiatra? Imagina, eu não sou louco. É isso que nós vamos dizer na nossa profunda ignorância. Eu não sou louco para procurar um psiquiatra. Quando na verdade precisamos desse profissional e deveríamos agradecer a Deus pela inteligência que deu a estes homens e mulheres para estudarem a cabeça do homem, que é complexa, e entender medicamentos que podem ajudar a pessoa a parar de pensar besteira. Então, a solução está em você falar. Ninguém é obrigado a adivinhar que você não está bem na sua alma. Mas eu estou dando sinais. Para que dar só sinais? Fale logo. Grite. Em nome de Jesus. Peça socorro. Esses dias, num mesmo momento, uma pessoa entrava em contato comigo para falar que estava pensando em tirar a vida. No mesmo momento, uma outra pessoa, que elas não se conhecem, distintas, entrou em contato comigo para falar que estava querendo tirar a vida. Falei, e agora? Como é que eu vou dar assistência para as duas? Eu liguei para o pastor Júnior, passei o contato dessa pessoa e falei para a pessoa, falei assim, olha, o pastor Júnior vai entrar em contato com você agora. E aí, enquanto passei essa pessoa para o pastor Júnior cuidar, eu fui cuidar da outra. Porque eu não posso levar isso na brincadeira. Está fazendo charme. Está querendo chamar atenção. Só vou te fazer uma pergunta. E se não for só isso? Eu já saí da minha casa 00:30, quase 1h, e acordei a pastora para poder ir comigo atender uma senhora que estava dizendo que queria se matar. Ela estava trancada dentro do quarto dela.
eu comecei a conversar e perguntando: mas tem mais alguém na sua casa? Tem, mas estão longe. Onde a senhora está? Estou dentro do meu quarto e a porta está trancada. Onde a senhora mora? E não queria dizer. Onde a senhora mora? Eu vou ligar para a senhora agora. Onde a senhora mora? Até que ela deu o endereço. Acordei a pastora e falei: vamos lá. Quando chegamos na casa dessa senhora, a filha estava com o namorado na sala e não sabia o que estava acontecendo dentro do quarto. Ah, mas não ia acontecer nada. E se acontecesse? Você entende o que eu estou querendo te dizer? Você está começando a perceber agora que eu não estou te falando de conjectura? Estou falando de coisa que eu enfrento, que eu vivo. Eu sei o que eu estou te dizendo. Então, por favor, se isso estiver acontecendo com você ou com alguém muito perto de você, peça ajuda, peça socorro. Segundo, creia, acredite, tenha fé que isso vai passar. Quando uma pessoa chega ao extremo de tentar contra a sua própria vida, é porque ela olhou para aquilo que ela está vivendo e ela pensou assim: ó, isso não tem solução, isso é para sempre. Eu não vou enfrentar isso para sempre, eu não vou conviver com isso para sempre, então vou tirar minha vida. É isso que acontece. Se você começar a mudar esse pensamento, os pensamentos de morte não terão mais oportunidade na sua vida, porque você vai, antes de tudo, inclusive, entender, perceber que tirar a vida é uma besteira, que a vida é a coisa mais preciosa que o Senhor te deu, e que não existe nada neste mundo que vale a pena, que faça valer a pena você tirar a sua vida. Nada. A sua vida pode ser transformada no estalar dos dedos de Deus, num piscar dos olhos do Senhor. Então, o versículo para essa palavra é Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Quer mais uma palavra? O choro, ele pode durar uma noite inteirinha, mas a alegria vem ao amanhecer. O sol vai brilhar na sua vida. O sol vai brilhar na sua vida. Olha, eu sei que eu estou falando para pessoas depressivas também aqui nessa noite. Eu sei que eu estou falando para pessoas depressivas que estão me assistindo pela internet. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo, mas já tem uma caixinha de remédio do lado, porque daqui a pouco vai tomar esse remédio para tentar dormir. Então, para essas pessoas diretamente eu estou dizendo: não quero que você se exponha, por isso eu não peço para você levantar a mão, ficar em pé e nem vir aqui à frente, você não precisa disso. Eu não quero expor você, mas eu sei que tem gente aqui assim hoje. Então é para você que eu estou te dizendo: o sol vai brilhar na sua vida, em nome de Jesus. Essa noite vai acabar. Essa noite vai acabar. E quem está vivendo isso sabe muito bem o que eu quero dizer com noite, porque para essas pessoas o dia não está chegando. Para essas pessoas o dia não significa o que significa para nós. Oh, o sol apareceu. Não, para algumas pessoas isso aí é apenas uma mudança de luminosidade, mas dentro dela é noite. Pois para essas pessoas eu estou dizendo agora: o sol vai brilhar na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai tirar você dessa. Creia, no nome de Jesus. Terceira coisa e última, Hebreus capítulo 10, versículos 35 em diante. O Senhor está curando muita gente hoje, agora. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus 10, 35 diz: por isso
não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Sabe o que isso quer dizer? Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não vem, o justo viverá pela fé. É isso que essa palavra está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, ó, logo logo tudo vai ficar uma maravilha, porque eu vou voltar, eu vou buscar vocês. Mas enquanto isso, o justo, o meu justo, viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos. Estou me lembrando de quinta-feira. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor te chamando para viver uma vida extraordinária. É disso que eu estou me lembrando, porque é isso que essa palavra está dizendo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A última palavra é essa. Deixa eu lembrar as duas primeiras. Em primeiro lugar, você tem que ter a coragem de decidir ser curado, pedir ajuda. Em segundo lugar, você precisa crer. E em terceiro, com base nessa leitura, perseverança. Eu não conheço a história de nenhum vencedor que não tenha perseverado. Todo vencedor é, antes de tudo, um perseverante. Portanto, persevere. Às vezes atendo pessoas que estão vivendo situações de depressão ou iniciando. E eu digo, olha, com isso que você acabou de me contar, é claro, é nítido, que o teu caso é um caso clássico, para que você faça uma terapia. Estranho, né? Ouvir o pastor falar isso, que acha que o pastor só vai orar, né? E a pessoa, pastor, eu já fiz. Quando ela fala isso, aí eu confesso, eu me espanto. Eu falo, a terapia está falhando então? Que a pessoa diz que já fez, e ela está me dizendo que está com os problemas. Aí eu insisto, há quanto tempo? Eu fui umas 3 vezes, e desisti, e não fui mais, e parei. E está querendo ser curado? E está querendo ser ajudado? Perseverança. Pastor, é que é enjoado. Eu também acho. É que é um negócio meio chato. Também acho. Eu não gosto muito. Eu também não. Mas desde que eu me tornei adulto, eu descobri que tem certas coisas na vida que eu tenho que fazer, independente se eu gosto ou não. Mas como eu sei onde eu quero chegar, então eu tenho que fazer, gostando ou não. Isso é coisa de homem, isso é coisa de adulto. Criança que só faz o que quer. Eu sou adulto. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Perseverança. Você ouve isso que eu vou te falar o tempo todo, mas ouça de forma diferente agora. Você está bem? Como é que você está? De verdade. Tirando as máscaras. E quando eu digo máscara, não estou te chamando de falso. Estou apenas falando de uma verdade. A personalidade, persona. Sem atuar. Sabe de onde vem a palavra hipocrisia? Hipócrita era o nome dado aos atores na Grécia Antiga. Hipócritas. Nossa, você é um tremendo hipócrita.
Era um excelente ator. Personalidade, persona, máscara, hipocrisia, atuação. Tirando a atuação, tirando esse modelo que você apresenta para a sociedade, porque é isso que a sociedade está esperando de você, então você corresponde. Tirando isso tudo, como é que você está?